Professor Celso, essa semana nós acompanhamos nas redes sociais imagens que nos chamaram muito a atenção lá em Nova Aurora, em uma propriedade onde se criam peixes. Olha só, a gente tem as imagens aqui então, vamos ver. E foi a própria piscicultora que fez essas imagens e publicou no perfil dela do Instagram. Como a gente pode ver aí, muitos peixes mortos à beira, do açude. São centenas de tilápias. Uma imagem bem triste de se ver. A produtora dá a volta com o carro por todo o tanque e dá para ver que os peixes estão espalhados, boiando na água, né, professor? Olha só. É muito triste de ver isso aí, né? Não é fácil. E quando a gente trabalha com vamos dizer assim, carga viva, os seres vivos, né? É um risco, né? Se tiver alguma alteração ambiental no ambiente, se tiver alguma coisa que interfere, você tem esse problema. E é muito triste. É um risco realmente. E olha só, a gente consegue perceber o tanto de peixes mesmo aí nesse tanque, né? Olha só, a produtora filmando em volta desse espaço e os peixes todos na beira. Na hora de fazer a colheita, na hora de tirar essa produção, acontecer isso aí, não é fácil. É muito triste mesmo. A gente tem mais um vídeo aqui onde ela mostra, esses peixes sendo retirados, então, professor. E o triste mesmo, como o senhor falou, é que é um prejuízo enorme. Esses peixes, de acordo com o que a própria produtora traz aí para nós, eles estavam com 10 meses de desenvolvimento e cerca de 800 gramas, ou seja, faltando pouco tempo para o abate. E é chocante pelo seguinte, são peixes que morreram, né? Então são seres que morreram, né? E chocante também porque era na hora da colheita, na hora de ter o retorno econômico. Então, duas coisas muito tristes, né? Uma perda da vida dos peixes, da tilápia, né? E o retorno econômico de 10 meses aí que vai por água abaixo, né? Bem na reta final. Bem na reta final. E a produtora, ela colocou nas redes sociais dela, publicou, no Instagram o motivo do que pode ter levado a essas mortes de tantos peixes aí, Ó, lá até atrás, causa das mortes das tilápias. Nós realizamos o trato dos peixes na quinta-feira, dia 7 de março, e na madrugada ocorreu uma chuva de 90 milímetros. O peixe desceu até o fundo do tanque e no dia seguinte o clima estava nublado. Os peixes não sobem à superfície do tanque. Isso causou a má digestão da ração, causando a morte. O oxigênio estava ótimo, temos 21 aeradores sobrando, ou seja, lá na propriedade, A qualidade da água estava ótima, com pH, nitrito, amônia, etc., tudo regular, tudo controlado. E o nosso lote estava com 10 meses, aproximadamente 800 gramas, como a gente já trouxe aqui. E o peixe é muito sensível a alterações do clima, causando essas grandes perdas aí, professor? Você veja bem a aeração, a oxigenação, alimentação, e depois vem o clima do jeito que está, um clima quente na região, de repente chuva, houve uma alteração totalmente do ambiente, E isso ocasionou essa morte, essa mortandade dos peixes, É isso mesmo. Então a gente também, para entender mais o que aconteceu nessa propriedade, que pode ter provocado a morte de tantos peixes assim, nós fizemos contato com a especialista do IDR Paraná, a engenheira de pesca Daiane Lenz. E ela apontou como possíveis causas para esse acidente justamente a temperatura e a oxigenação da água. Vamos ver o que a Daiane falou então. Quando a gente tem aí ondas de calor, como as que estão ocorrendo nas últimas semanas, a gente tem aí algumas questões que, na verdade, acabam se tornando problemas para os piscicultores, aumentando aí os riscos da produção, como toda atividade de produção animal, Na verdade, toda atividade agropecuária depende do clima, A piscicultura não seria diferente. Então, os produtores, eles precisam aí se precaver, e adequar os manejos que eles realizam nas suas pisciculturas. Para a gente fazer uma relação, então, eu acho que existe um equilíbrio que precisa ser levado em conta agora pelos piscicultores, Eles já sabem disso, mas que a gente pode reforçar. Então, a maior demanda de oxigênio, agora nesse período, E a menor capacidade dos peixes, então, de dissolução desse oxigênio na água. Eu queria que você explicasse essa questão e também falasse para a gente de que maneira o trato dos animais vai influenciar nessa questão, O que pode prejudicar, pode levar aí ao aumento dos riscos para esses animais com essa relação. É muito importante que quando a temperatura da água sobe, os produtores estejam atentos, principalmente às questões relacionadas à qualidade de água.
Um dos parâmetros limitantes principais, que eu diria, da questão de qualidade de água, seria o oxigênio dissolvido. Então, a demanda de oxigênio, ela aumenta conforme o aumento da temperatura, né? Então, o metabolismo dos animais, ele aumenta também, ele acelera, né? Então, você tem uma maior taxa de alimentação, o animal ele cresce mais rápido, porém as reações, tanto químicas quanto bioquímicas, elas também acontecem de uma maneira mais rápida. E essas reações, elas são dependentes de oxigênio, tanto por peixes, né, pelos animais, quanto por bactérias que estão fazendo aí, vamos dizer, o trabalho delas dentro desse ecossistema. Ao mesmo tempo que você tem um aumento de uma demanda de oxigênio, você tem uma diminuição da solubilidade do oxigênio na água, tá? Isso é um fator aí de pressão mesmo, né? Então, aumenta a temperatura, diminui a capacidade que a gente tem de incorporar oxigênio na água, mesmo por aeração mecânica. Então, quando você tem uma água numa temperatura um pouco mais amena, o produtor ele liga o aerador e ele consegue incorporar esse ar, né, que é composto também por oxigênio. Então, o aerador ele consegue aumentar os níveis de oxigênio da água. Porém, quando a temperatura está muito quente, aí passando aí dos 31, 32 graus, o que a gente está vendo aí, estou pegando nas últimas semanas até 36 graus, é muito difícil, mesmo que você ligue vários aeradores, você incorporar o oxigênio nessa água. Produtores que são mais experientes sabem do que eu estou falando, né? É muito difícil você amanhecer um viveiro de piscicultura em níveis adequados de oxigênio. Em nível adequado, a gente entende que seja 50% de saturação de oxigênio. O animal também, quando come para fazer a digestão e a absorção dos nutrientes da ração, ele também demanda bastante oxigênio, todos esses processos lá, a absorção do nutriente lá dentro da célula, ela demanda oxigênio, né? É um processo bioquímico que ele demanda oxigênio, então tudo isso vai aumentando e o nível vai diminuindo. Então, quanto mais a gente alimenta, ou quanto mais animais a gente tem dentro dessa água e mais quente está, o nosso risco vai aumentando porque o oxigênio diminui. Piora outros parâmetros de qualidade de água, mas também pode levar a mortalidades bastante expressivas. Então, estão aí as informações repassadas pela Daiane, né? E a gente reforça a importância do produtor rural sempre buscar assistência técnica dos órgãos competentes. Nesse caso da família Nova Aurora, que trabalha em sistema de integração, a cooperativa prestou todo o apoio e inclusive arcou com 80% do prejuízo. Ou seja, o produtor tem que ter acompanhamento técnico sempre, né, professor? O suporte técnico é essencial em qualquer atividade e na piscicultura principalmente, que o risco é muito grande. É isso mesmo, a sensibilidade dos peixes aí, né?